boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em Finanças. Minha gente, só que agora a gente vai seguir juntos até às 16 horas com projeto de aprendizagem interdisciplinar. Beleza, minha gente? Tudo bem? Sigo aqui no Estúdio 7, na companhia da Nina, minha diretora de imagens, a Sandra Mota, prof-assistente, e vamos juntos aqui nesse dia 13 de setembro do ano de 2022. Câmbio. Nina, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Muito bem. Estamos fazendo uma revisão geral de conteúdo da disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Aqui no nosso roteiro de aulas, o objeto de conhecimento é revisão de conteúdo. Opa, deixa eu mudar aqui a cor do meu riscado. Pronto, e vou botar o azul escuro. Revisão dos conteúdos da disciplina. Mais especificamente, vamos diferenciar o conhecimento cientificamente testado do saber popular. E a gente vai também, ao mesmo tempo, estar fazendo orientações práticas para a elaboração do projeto de pesquisa. Ok, minha gente? Esse é o nosso roteiro de trabalho deste nosso encontro entre as 15 e 16 horas desta tarde do dia 13 de setembro do ano de 2022. Vamos adiante. Sou o professor Fernando Galvão. Vamos adiante. Minha gente, a ideia do projeto de pesquisa é que vocês organizem o conhecimento e dados e informações em relação a um determinado problema de um tema. Ok, Natalice? E qual é a característica do conhecimento, né? Vejam só, por características do conhecimento, eu posso dizer que nós temos, o conhecimento ele é abundante, ele é abundante porque ele nos chega numa alta velocidade, em um grande volume e grande variedade. Sacam? Ao tempo em que o conhecimento, por vezes, ele também é fluido. Ele tem fluidez e não necessariamente ele segue etapas. O conhecimento, ele não necessariamente ele é linear, ele é reto, ele é padrão. Ele pode se manifestar das mais diferentes formas. Só essa característica já mostra que ele não é linear. Só um minuto. Ele é exponencial. Essa característica aqui mostra que ele não é linear, né? Esse conhecimento ele pode se acumular, inclusive. Ele pode ser um conhecimento comunitário, social. Você tem um conjunto de conhecimentos que vão se acumulando na sociedade, não é? E isso quebra essa linearidade do conhecimento, das formas de conhecimento. Mas isso vai ficando mais claro à medida em que a gente avançar na aula. Vejam só. Ainda como características do conhecimento, deixa eu botar aqui o marca-texto, deixa eu botar aqui o roxinho. Como características desse conhecimento, ele pode avaliar se algo é certo ou é errado, e dependendo do certo e errado, veja, ele pode possibilitar a construção, ou seja, toda a construção de conhecimento, ele se pauta na incerteza. Você tem uma dúvida, um problema em relação a um assunto e você vai buscar as respostas
ou as soluções para aquele problema. Boa tarde, professor. Qual é a entrega do projeto? Na verdade, vocês deveriam estar apresentando o projeto na aula de hoje. O detalhe é que a gente precisaria de mais tempo, porque tem que fazer teste de câmera, né, para poder conseguir conectar visualmente com vocês aí e acompanhar a apresentação dos projetos, eu aqui do estúdio, vocês apresentando aí dos diversos polos. Mas não teve capacidade, não tivemos capacidade logística de fazer esses testes de câmera, de conexão e de tudo mais. Então, o projeto de pesquisa que seria apresentado por vocês hoje, ele vai ser, vocês irão fazê-lo para entregar para os professores mediadores ou presenciais aí mesmo. Ok, Natalice Guilherme? Minha gente, vejam, a construção do conhecimento se pauta em certezas, nas questões, nos problemas, nas dúvidas que surge a construção do conhecimento. Como fazer isso? Por que aquilo funciona assim? São as respostas disso em cima das perguntas que irão promover a construção do conhecimento. Ficou claro, minha gente, sim ou não? A proposta do projeto de pesquisa é vocês levantarem questões, dúvidas, exemplos, problemas em cima das potencialidades econômicas locais. E a partir daí vocês consigam na pesquisa encontrar algumas respostas. Essa é a ideia. Uma outra característica do conhecimento é a possibilidade de reconstrução. Geralmente você vai se debruçar sobre um objeto de pesquisa e a pesquisa vai mostrar, vai apontar que aquela realidade pode ser modificada, que ela pode ser reconstruída para a melhor, para melhor. É a lógica da qualidade total, né? A gente sempre deve estar buscando a melhoria contínua na cadeia produtiva do mel, na cadeia produtiva, né, da produção de artesanato, né, na cadeia produtiva da geração de energia eólica, do turismo arqueológico, religioso ou ecoturismo, né, seja na produção de cana, na criação de gados, de caprino, ou por aí vai, independente das atividades desenvolvidas. Beleza, minha gente? Tudo bem? Câmbio. Vamos aqui adiante. Agora eu estou nesse slide, eu quero mostrar para vocês um exemplo aplicado diretamente à área do secretariado. Depois a gente volta de novo a fazer pontes com o projeto de pesquisa. Mas está tudo ligado. Vejam só, imagine você, Natalice, imagine você, Edinalva, imagine você, Aurissandra, imagine você, eu, Fernando, a gente trabalhando como secretários, né? E de repente o chefe deixa o bilhete em cima da nossa mesa. Reserve para 2 pessoas com urgência. Apenas essa mensagem. Minha gente, isso aqui é uma trollagem federal, viu? Porque uma mensagem assim, ela não diz muita coisa, mas ela está exigindo uma ação, uma atitude. Sacam? Reserve para 2 pessoas com urgência. Sim, e aí? Eu vou reservar o quê? De repente eu vou reservar ingressos para assistir um jogo de futebol, passagens aéreas para uma viagem, ou reservar uma mesa num restaurante. Quando será? Essa informação eu não tenho. Quando será? Para quando essa reserva?
Para onde é essa reserva? Quem são as duas pessoas que vão estar que vão estar envolvidas nessa reserva? Quando a questão era muito aberta, quando uma questão, um problema, ela é muito generalista, ela atrapalha demais a tomada de decisão. Sacam? Atrapalha demais. As perguntas nos ajudam a ser mais específicos, a sermos mais objetivos, mais assertivos. Por isso, quando vocês, na definição de um tema, vocês precisam jogar um problema em cima desse tema, entendem? Para que esse problema possa ajudar a ser o mais específico possível. A partir daí, eu vou partir para uma investigação, né, no meu projeto de pesquisa, entendem? Esse é um ponto. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Eu já falei isso anteriormente, vou reforçar isso aqui de novo. Olhem só, marca texto preto. A ideia é que vocês possam partir do geral e ir para o específico. O que seria o geral? Eu sugiro que vocês deem uma lida em arranjos produtivos locais. APLs. Arranjos produtivos locais. Deem uma olhada. Tentem entender o que é um arranjo produtivo local. Porque, entendendo ele, depois vocês podem afunilar para o tema de vocês, e é a partir desse tema que vocês irão identificar um problema a ser resolvido, a ser pesquisado. Entendem isso? Você faz uma análise praticamente dedutiva. Você parte do geral para o específico, vai do todo para a parte, vai do geral para o específico. Sacam? Então, é um começo de levantamento de teoria sobre a realidade local de vocês. Pode ser arranjo produtivo local, pode ser de desenvolvimento territorial. Ó. Opa, deixa eu apagar aqui. Tudo é orientação para o projeto de vocês, viu? Desenvolvimento. Fiquei sem espaço. Territorial. Ok? Desenvolvimento territorial. Isso é um T, ok? Sacaram, minha gente? Pode ser. Deem uma lida nisso. E a partir daí tentem encaixar a realidade local e o potencial local dentro dessa lógica. Essa é uma sugestão. Beleza? Vamos adiante. Agora tem um problema, né? A falta de informação, lá no caso do bilhete, lá da reserva, no caso, ela não permitiu que você tivesse conhecimento suficiente para tomar uma decisão. Num projeto de pesquisa, por vezes, o pesquisador se encontra com essa questão. Às vezes, o pesquisador ele escolhe um tema que foi pouco trabalhado, pouco pesquisado. E exatamente por isso é um tema que vai ser carente de dados, carente de informações, né? E o pesquisador, bem, ele vai ter que lidar com essa realidade do mesmo jeito, se ele quer persistir naquela pesquisa. Ele vai ter que literalmente desbravar. Exige um esforço extra para o pesquisador, quando ele entra numa área ainda pouco explorada.
porque ele não vai ter informações ou dados suficientes para ele dar uma largada na execução da sua pesquisa. De acordo com o Turban e Volonimo, os dados, minha gente, eles são matéria-prima da informação. Eu vou até destacar isso aqui em amarelo. Marca texto amarelo. Os dados são a matéria-prima da informação. Né? Interessante. Agora, eu preciso lidar com dados íntegros que estejam disponíveis, ok? Né? Que estejam acessíveis. Agora, detalhes, só os dados, eles não nos permitem capacidade de gerar informações. Só os dados não nos permitem uma clareza sobre a situação. De repente, sobre a realidade local, que é o objeto de estudo, né, do projeto de pesquisa de vocês, povo de Francinópolis, povo de Landry Salles e Ribeira do Piauí, câmbio. Ok. Por exemplo, vou mostrar isso aqui para vocês. O Turban e Volonimo, por exemplo, eles insistem, eles definem que informações elas podem ser consideradas como dados tratados. Já está no marca-texto, ó. Informações podem ser consideradas dados tratados. Vocês manejaram, vocês aplicaram certos critérios aos dados a ponto de transformá-los em informações, da qual a gente pode extrair conhecimentos. Minha gente, é o resultado do processamento dessas informações que a gente passa a ter significados, ok? E eu vou mostrar exemplos aqui para vocês com alguns prints. Mas, de qualquer forma, em casos em que os dados estão soltos ou isolados, não é possível gerar informações, ok? A gente precisa fazer o cruzamento de dados. Dessa forma, é possível obter uma informação sobre um determinado assunto. Não basta você descrever a realidade local de vocês. Por isso que eu estou dando a dica de vocês cruzarem esses dados que vocês vão levantar com a lógica de um arranjo produtivo local ou de um território de desenvolvimento. Aí você encaixa os dados que vocês conseguirem dentro de um contexto maior. Um dado precisa estar dentro de um contexto, sacam? Para que ele possa se transformar numa informação e dela a gente extraia um conhecimento. Vou mostrar aqui para vocês prints de duas matérias aqui. Primeira, olhem só, o PIB do Brasil cresce 4,6%. Se a informação morresse aqui, e aí? Cresceu 4,6%. Ok. Em relação a quê? Aqui eu já posso, Massa, olha aqui, a professora Edinalva. Boa tarde, professor, fale sobre esse projeto. Eles podem falar sobre energia eólica e fazer o projeto? Sim, né? Devem. A energia eólica, na região de vocês, ela pode ser uma oportunidade, ela pode ser uma ameaça, ela pode ser um ponto forte. O que pode atrapalhar a energia eólica aí? O que na região pode ser um ponto fraco? O que é um ponto forte que atrai investimento em energia eólica aí? A velocidade dos ventos. Ficou claro, prof. Edinalva? A velocidade dos ventos, ela é um fator que faz com que a região de vocês seja mais interessante do que outras para investimentos em energia eólica. Ficou claro? Faz sentido? A velocidade dos ventos. Como energia solar, é a incidência e radiação solar. Tem regiões onde ela é mais forte, outras que é mais fraca.
E isso faz com que uma região seja mais atrativa ou menos atrativa para receber tais investimentos. Vejam, aí eu começo a ver outras questões, a ver outros pontos. Energia solar, investimento em energia solar, eólica ou solar, ela gera renda no município na medida em que você paga a empresa geradora de energia, ela paga royalties para quem cede sua propriedade para instalação neste conceito aí dos aerogeradores. Não é verdade? É uma renda a mais que tem para a sociedade, mas não é uma renda pulverizada, é uma renda concentrada. Somente nas propriedades de quem tiver aerogeradores instalados é que a pessoa vai estar recebendo aí uma grana, os royalties. Entendem? Câmbio, Natalice, vai depender do trabalho. Isso, Natalice, isso. Vai depender bastante disso. Tá bom? Ó, voltando aqui ao exemplo, já a gente continua. O tempo inteiro a gente vai estar falando do projeto aqui. Se eu disser assim, o Brasil cresceu o PIB 4,6%, bem, aqui eu estou em 2021. Se eu agrego isso, vejam que a informação fica um pouco mais completa. O Brasil cresceu 4,6% em 2021. Eu estou comparando com o ano de 2010. Agora eu tenho uma informação. Só o 4,6% é um dado. Quando eu associo ao tempo, agora eu tenho informação. O Brasil cresceu 4,6% em 2021, é o melhor desempenho desde 2010. Ótimo para o Brasil. Mas vamos lá. Qual é a ideia? Cruzar dados. Então eu pego esse outro dado aqui e vou ver o que é que acontece. Olha só. O ranking das economias que nesse mesmo período o Brasil estava na 13ª posição. Aqui, ó, o Brasil. Então, percebam, o Brasil até cresceu 4,6%. Mas quando eu cruzo os dados e eu percebo e comparo o Brasil com outros países, a gente está lá na lanterninha. Né? Aqui, desses países aqui. De 13 países, a gente está em 13º. Então, o que é que a gente percebe? Crescemos em relação a nós mesmos, mas não crescemos em relação aos outros. Sacam? Então, tem alguma coisa errada, precisamos fazer ajustes para corrigir isso. Entendem? E aí, quando eu cruzo os dados, é que eu consigo ver isso. E tem um outro dado que eu quero cruzar. Olhem só. Mais um dado. O Brasil ultrapassou o Reino Unido. E aqui mais atrás, né, alguns anos atrás, e se tornou a 6ª maior economia do mundo. Meu Deus, o Brasil se tornou um país desenvolvido. Só que, na verdade, o que explica isso foi a crise de 2008 que afetou o mundo inteiro. Começou lá nos Estados Unidos, mas também afetou o Reino Unido. Então, consequentemente, o Reino Unido entrou em depressão. Foi a época que o Brasil estava crescendo economicamente e subiu para 6º lugar. Ou seja, quando o Brasil cresceu, o Brasil não cresceu porque ele se tornou melhor que o Reino Unido. Ele cresceu porque o Reino Unido caiu. O Reino Unido não estava em 6ª posição, em 7ª posição, e o Brasil ultrapassou para 6º. Na verdade, o Reino Unido caiu em posição por conta da crise, o Brasil subiu. É como se eu pegasse uma corrida com a Nina. Eu vou pegar uma corrida aqui com a Nina. Detalhe, eu ganho a corrida, mas eu só ganhei porque a Nina caiu. E aí eu ultrapassei a Nina e venci. Sacam? Quando eu cruzo os dados, aí eu passo a ter mais clareza sobre o que realmente, de fato, está acontecendo. Por isso que é importante a gente ter essa visão. E vocês também, ao olharem os temas de vocês,
os temas e os problemas que vocês querem pesquisar no projeto de pesquisa de vocês. Por isso que eu digo, quando eu me refiro a cruzar dados, vocês vão descrever a potencialidade local de vocês, mas vocês vão olhar isso do ponto de vista, essa atividade local, ela é uma oportunidade? Ela pode gerar ameaças? Que ameaças? Aí você está cruzando dados. Você está pegando uma potencialidade local, mas também destacando que ela pode gerar ameaças. Que ameaças são essas? Aí você vai descrever. Ou uma potencialidade local, ela pode gerar oportunidades. Que oportunidades? Isso é um projeto de pesquisa. Ou uma potencialidade local e quais são os pontos fortes que a fazem tão interessante? Você vai descrever quais são os pontos fortes. Ou uma potencialidade local, mas ela nunca vai deixar de ser uma potencialidade. Por quê? Porque está cheio de pontos fracos. Quais são os pontos fracos? Eu já dei exemplo aqui de pelo menos uns 4 projetos de pesquisa falando disso. Ok? Você pode pegar pontos de vista diferentes. Escolha uma atividade produtiva e a olhe do ponto de vista de uma oportunidade, ou do ponto de vista de uma ameaça, ou de um ponto de vista de fortaleza, de pontos fortes, ou do ponto de vista de fraquezas. Sacaram? É isso que... Aí olhem arranjo produtivo local, desenvolvimento territorial, aí as coisas vão começando a fazer sentido. Minha gente, na pesquisa, é importante ter essa clareza. Existem tipos de conhecimentos diferentes. Por exemplo, o conhecimento empírico é um nome bonito, diferente, né? Mas o empírico ele é muito básico, muito comum. Ele, na verdade, é todo conhecimento obtido ou conquistado através da experiência ou através da observação. Ok? Da interação das pessoas com os ambientes. Ele geralmente é resultado do senso comum. Ele não necessariamente é real. Ele é um conhecimento. Ele não necessariamente é um conhecimento válido. Né? Ele pode estar equivocado. Né? O conhecimento empírico. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo de conhecimento empírico aqui. A pessoa entende. Hoje é dia de desafiar as superstições. Então a pessoa tem medo quando um gato preto passa na frente dela. Ela está tirando uma conclusão com base no conhecimento popular de que o gato dá azar. Né? Se hoje é o dia de desafiar uma superstição, se tiver um gato preto perto de você, dê um pulo, agarre o gato preto e role com ele no chão. Ao invés de só deixar ele passar na frente, você rola com o gato preto no chão. Aí você desafia a superstição, entendem? Aí você testa se aquele conhecimento popular é de verdade ou não, entende? Sacam isso? Não precisa de comprovação científica nesse contexto, ok? Vamos adiante. Passe por baixo de uma escada e veja, teste, veja se ele se verifica de fato. Isso é conhecimento empírico, obtido por meio da observação. Às vezes é sobre a questão climática. Você olha para o céu e você sabe razoavelmente qual é a hora que está dando no relógio. Você sabe se vai chover ou não. Né? Óbvio que esse conhecimento às vezes bate e dá certo, às vezes não. Entendem? Esses são pontos que merecem destaque. Tá certo? Beleza? Vamos adiante. O conhecimento científico, por sua vez, ele está pautado pela lógica.
né? Pelo pensamento crítico. Ele é movido pelos porquês, não é? Pela análise dos fatos ou, de repente, experimentos. Você quer um exemplo empírico que não necessariamente ele é correto? É a pessoa que diz que a Terra é plana, né? É o conhecimento. Olhe lá, é muito mais dedutivo do que empírico. Porque a pessoa nem observar, ela observa direito a realidade. Né? Mas tem quem creia que a Terra é plana, ok? Mesmo em contraponto ao conhecimento científico, que já verificou que a Terra é esférica, ela é redonda. Né? As rotas marítimas, elas mostram isso. A Terra ela é plana, ok? O conhecimento científico ele passa por experimentos, por uma comprovação que vai validar, né, o que está sendo investigado. Por necessidade de comprovação científica, há processos a serem seguidos, há um rito científico, há um passo a passo que precisa ser observado. Ok, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Ok? Então, o conhecimento científico ele tem essas características aí. Beleza? Óbvio que ele pode partir de certas premissas. O que hoje é verdade científica, amanhã pode não ser. Porque pode ser que exista um novo método, um novo processo científico que olha a questão por um outro ponto de vista e ela, de fato, verifica que não era bem aquilo e que as coisas são diferentes. É exatamente isso que faz com que o conhecimento não pare de avançar. Ok, o conhecimento não é estático, ele está em constante processo de evolução. Olhem aqui este print que eu trouxe aqui para vocês. É um print da Veja Saúde, a Veja Revista. Uma pergunta: como as vacinas para o Covid-19 ficaram prontas tão rápido? Minha gente, muita gente questionou. Meu Deus, como é que as vacinas ficaram tão rápidas? Elas são experimentais? Isso é tentativa e erro? Esse tipo de colocação por muita gente, inclusive da mídia, do jornalismo, colocou muita gente em alerta ou com medo de se vacinar. Entendem? Como é que as vacinas ficaram rápidas tão prontas? Porque, de fato, as vacinas demoravam cerca de 4 anos para estarem prontas e em menos de um ano as vacinas já estavam aí, a gente já tinha alternativas de vacinas para o Covid. O que é que diz aqui embaixo? Vejam, pode confiar. Pode confiar. As primeiras vacinas aprovadas para conter o SARS-CoV-2, que é o Covid, foram desenvolvidas em menos de um ano, mas sem abrir mão da segurança e da eficácia. E aí foram seguidas várias etapas do método científico para poder desenvolver tais vacinas. E essa coisa foi tão válida que o número de mortes entre as pessoas contaminadas por Covid caíram bruscamente. Caíram porque as pessoas estão imunizadas por conta da vacina. Sacam isso? Mas o senso comum faz isso. Como é que e tem gente com muitos, tem gente na internet, um influencer com muitos seguidores, com milhões de seguidores, que ainda fica na conversa mole de meu Deus, por que as vacinas já foram prontas? Elas são experimentais, elas são testes. Ainda acontece isso, a gente ainda vê isso na TV. Ok? Vamos adiante. Ainda sobre os tipos de conhecimento. Eu falei do conhecimento empírico, com base na observação, na experiência.
Falei do conhecimento científico, que tem bases lógicas, né, que tem etapas, que tem métodos, que tem um rito aí para se seguir na pesquisa científica. Nós também temos o conhecimento filosófico. Por conhecimento filosófico, né, é o baseado na reflexão, na construção de ideias, por meio da busca do saber. Você busca o saber, você vai refletindo, construindo ideias sobre as coisas, né? Tais conhecimentos, os filosóficos, eles surgem da capacidade de refletir. Ele tem uma questão menos lógica, ele tem uma dinâmica mais subjetiva, mais imaterial. São teorias acerca de assuntos que não permitem necessariamente ser verificados ou não necessariamente validados, e sim refletidos, né, por conhecimentos de natureza, o conhecimento filosófico, ok? É obtido através dessa reflexão, ele tem uma pegada mais intuitiva, ok? E ele não é possível de ser captado através de experimentos de laboratório, ok? Isso é fundamental. Quer um exemplo de conhecimento obtido através da reflexão? Volta aqui para a menina. Na economia, uma medida econômica, ela pode gerar um efeito. Uma causa pode gerar um efeito, mas não para por aí. Na economia, uma ação gera um efeito de primeira, de segunda, de terceira e até de quarta ordens. Por quê? Porque a economia não é exata. Economia não é exata. Por quê? Porque ela depende do comportamento humano. E o comportamento humano é subjetivo. Fazer pesquisas, vamos dizer assim, pesquisas sobre o comportamento humano são muito mais difíceis do que fazer uma pesquisa sobre um fenômeno físico ou natural. Eu consigo perfeitamente, se eu pegar a distância, se eu medir um determinado movimento dentro de uma determinada distância, eu consigo calcular qual é a velocidade. E se eu pegar esse mesmo experimento de distância, pela velocidade, e eu consigo calcular, aliás, quando eu pego aqui as variáveis, eu pego a distância e vou medir a velocidade. Eu consigo calcular o tempo necessário para percorrer aquela distância. Se eu pegar esse mesmo experimento aqui no estúdio, se eu fizer ele lá na Argentina, vai dar igual. Se eu fizer ele lá na China, vai dar igual. Se eu pegar uma distância em cima de uma determinada velocidade, eu consigo calcular o tempo. Mas no comportamento humano não é assim, porque tem questões culturais que são diferentes. Tem coisas que acontecem aqui no Brasil que não acontecem lá na China, por conta do comportamento humano. Entendem? Não é? Aqui no Brasil, você vê uma pessoa andando no shopping e cheirando o cangote da outra e dando um beijo na outra. Lá no Japão, você não pode. Entendem? É diferente. Não é? É organização social, é subjetividade. As pessoas variam, elas têm valores diferentes, elas têm padrões de comportamentos diferentes. O comportamento de consumo das pessoas já foi tido como racional. Hoje, várias pesquisas e evidências apontam para um comportamento irracional na hora de consumir. As pessoas consomem muito mais movidas pela emoção do que pela razão. Sacam? Como eu estou falando no campo filosófico e que isso não necessariamente é comprovável dentro de um laboratório? Entendem?
O que é que se verifica no Brasil? O brasileiro ele não está preocupado com a taxa de juro de um financiamento que ele faz. Ele está muito mais preocupado com a parcela e se ela se encaixa no orçamento ali dele. Entendem? Isso é comportamento humano. É óbvio que ele não é necessariamente uma regra. Tem gente que faz diferente. Entendem isso, câmbio? Pode ampliar o slide aí, Nina, por favor. Aí eu estou dando vários exemplos nesse sentido. Ok? Vamos adiante. Então, são teorias acerca de alguns assuntos que não permitem ser verificadas ou necessariamente validadas. Olhem aqui, eu trouxe um print de uma revista, da revista Negócios, Época Negócios, nesse caso, né? E vejam só o que é que ela está dizendo aqui. Olha o artigo, olha o título. Filosofia aplicada a negócios, porque eu estou falando, a filosofia tem uma componente subjetiva, ela é mais reflexiva, ela é menos objetiva e menos focada no resultado. Pois bem, mesmo assim, a filosofia não é mera divagação ou verniz intelectual. Esse campo do conhecimento tem um diferencial cada vez mais relevante nos novos tempos. A gente está cada vez mais numa sociedade cada vez mais preocupada com propósito, a filosofia ganha cada vez mais espaço nos negócios. Volto a dizer para vocês já viram isso aqui no projeto de aprendizagem interdisciplinar. Os modelos de negócios precisam se guiar pela tríade da sustentabilidade. Precisam ser economicamente viáveis, socialmente justos e ambientalmente corretos. A filosofia faz todo sentido nesse cenário. Você gerir negócios com base em critérios éticos e morais é aplicar filosofia aos negócios. Propósitos, metas, objetivos, estratégias alinhadas é filosofia aplicada aos negócios. Sacam isso, minha gente? Câmbio. Então, esses são alguns pontos que merecem destaque. Vamos adiante. Também tem o conhecimento teológico. Aqui esse conhecimento teológico, ele está diretamente ligado à religião. E aí cabe a gente fazer a diferenciação, né? Religião é diferente de religiosidade. Amplia, me bota aqui na tela de novo, Nina, por favor. A religiosidade é a sua experiência individual com Deus. É a sua experiência individual. Detalhe, a religião é o canal que lhe conecta com Deus. Esse canal pode ser muçulmano, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser judaico, pode ser, né, de matrizes africanas. As religiões são canais que as pessoas escolhem para se conectar com Deus. Religiosidade é a sua experiência íntima com Deus. Entendem? Essa é a pegada. É a diferença, né, de religiosidade para religião. Óbvio que no campo da discussão das religiões, cada uma quer se mostrar como mais verdadeira que outra. Ok? Acontece. Aí está aí os debates sendo travados nesse sentido. Ok? Nina, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor. Então, por conhecimento teológico, ele é baseado na fé religiosa, acreditando que essa seja a verdade absoluta para explicar para explicação das dúvidas humanas. Aqui o pensamento teológico não há necessidade de comprovação científica. Né?
pois tratam de assuntos não palpáveis, ou seja, eles tratam de assuntos sobrenaturais, né? Questões que a ciência ainda não consegue validar cientificamente. A religião dá uma resposta. Eu tenho observado bem a questão religiosa sobre o comportamento das pessoas. Cada vez mais é perceptível que a religião, ao invés de ser usada como um instrumento de reflexão íntima, as pessoas têm usado muito mais a religião como experiência emocional, né? É muito menos conteúdo, é mais forma. Cada vez mais as pessoas querem ir para um ambiente onde as deixem com os pelos do braço arrepiados, né? Que lhes deixem em estado com a emoção aflorando a flor da pele, né? É muito comum a gente ver esse tipo de experiência religiosa sendo praticada todos os dias aqui na sociedade. Ok? Vamos adiante. Então, a gente vê cada vez mais religiões sendo exercidas do ponto de vista emocional, muito menos racional, como foco de reflexão. Olhem aqui algumas características do conhecimento científico. Fiz um mapinha mental aqui para deixar isso mais claro para vocês. O conhecimento científico, a ideia é que ele lide com os fatos. É tanto que o projeto de pesquisa de vocês é sobre a realidade local. E sobre essa realidade local, eu quero que vocês me descrevam essa realidade. Ele é verificável, você vai percorrer certos passos, né? Você vai pesquisar, você vai fazer definir objetivos geral, objetivos específicos, você vai fazer uma justificativa, você vai fazer uma conclusão. Ele é verificável, porque ele segue passos metodológicos. Tanto que um passo metodológico que eu estou querendo que vocês façam é que seja um trabalho descritivo. Eu não quero analítico, eu quero descritível. Porque eu vou olhar para o trabalho de vocês, quando eu for para as fontes, eu consigo ver se vocês de fato estão descrevendo o que vocês levantaram do ponto de vista de dados e informações. Ele é falível, ele pode se equivocar, o pensamento científico. Uma determinada hipótese ela pode se verificar verdadeira ou não, né? Ou não. Por exemplo, olhe como tem gente que diz assim, as vacinas não podem ser desenvolvidas em tão pouco tempo. Aí quando você vai olhar, essa hipótese é equivocada. Sim, as vacinas podem ser produzidas em pouco espaço de tempo. Né? Os fatos e as evidências apontam para isso. Uma outra característica do ensino, do conhecimento científico, ele é sistemático, ele precisa ser ordenado de forma lógica, cadenciada, etapas, organizado, né? Seguir padrões, ele seguir certos ritos, sacam? Essa é a pegada. Quanto mais organizada e conforme a pessoa mais fácil ela se adequa a isso. Quando a pessoa não é conforme, quando ela não tem esse grau de organização, ela precisa ser para fazer a pesquisa científica. O conhecimento científico, ele envolve a experimentação e a razão, ok? E um outro elemento, ele é aproximadamente exato. Até porque ele não é absolutamente exato, porque ele pode ser falível. Sacam? Então, ele não pode ser absolutamente exato. Vamos adiante.
E aqui alguns conceitos em relação ao conhecimento científico. Ele permite a acumulação de conhecimentos sistemáticos. O conhecimento científico ele permite isso. A atividade que se propõe a demonstrar a verdade dos fatos experimentais e suas aplicações práticas. O trabalho de vocês, ele pretende demonstrar a verdade dos fatos através do procedimento descritivo. Eu quero que vocês me descrevam, né, como se apresenta a realidade local de vocês. Sacam isso? Também o conhecimento científico é o estudo de problemas solúveis mediante o método científico. Eu estou, por exemplo, sugerindo que vocês possam usar como hipótese o tema a partir do ponto de vista de uma oportunidade, ou o tema a partir do ponto de vista de uma ameaça, ou o tema a partir do ponto de vista de um ponto fraco, ou a partir de pontos fortes, né? De qualquer forma, eu quero verificar alguma coisa em relação ao tema escolhido, entendem? Continuando aqui do ponto de vista das aplicações, ele pode ser factual, ou seja, ele vai partir de fatos e volta aos fatos. Ele pode ser transcendente aos fatos, ou seja, ele leva o conhecimento para além dos fatos estudados, ok? Na economia é fácil isso acontecer. Ele pode ter esse caráter de analiticidade, ou seja, ele pode ser todo a questão ou conhecimento decomposto em partes, né, em etapas. Projetos de tecnologia da informação, ele é todo assim, é todo decomposto em partes, em etapas, né? Você tem entregas, né? E você vai montando, é quase como se fosse um quebra-cabeças. Ele é acumulativo, é uma consequência da seleção de conhecimentos anteriores. Se foi desenvolvido um mapa dos territórios onde o município de você está dentro, esse mapa dos territórios ele é consequência de conhecimentos anteriormente desenvolvidos. Entendem? Eles não foram paridos diretamente da cabeça de alguém. É fruto de toda uma sequência de conhecimentos acumulados anteriores. E vocês vão dar prosseguimento fazendo um projeto de pesquisa mais específico ainda dentro de cada município. Aí existem tipos de pesquisas, né? Existe a pesquisa teórica. Essa pesquisa é dedicada a reconstruir a teoria, conceitos, ideias, ideologias, quem sabe polêmicas, tendo em vista termos imediatos. A ideia é aprimorar os fundamentos teóricos. Não é essa a perspectiva do trabalho de pesquisa de vocês. Não é reconstruir teoria, nem conceitos, nem ideias, nem ideologias. Não é isso. A pesquisa teórica ela não implica na imediata intervenção da realidade, mas nem por isso ela deixa de ser importante. O papel decisivo é de criar as condições para uma intervenção futura. A pesquisa metodológica, ela refere-se ao tipo de pesquisa voltada para a inquirição de métodos, de procedimentos adotados como científicos. Ela vai avaliar a forma como a pesquisa foi feita, não é? E se aquele método foi o mais adequado para. Ela faz parte da pesquisa metodológica, o estudo dos paradigmas, as crises da ciência, dos métodos, das técnicas dominantes da produção científica. Toda a ciência
todas as ciências hoje estão com seus métodos de pesquisa sendo colocados em xeque. A própria economia é uma delas, né? Na medida em que cada vez mais a gente precisa ter uma visão holística e sistêmica, e as pesquisas científicas elas são cada vez mais são tão específicas, são tão concentradas, são tão delimitadas que elas perdem a capacidade de observar o todo. Ainda nos tipos de pesquisa, tem a pesquisa empírica, ela é dedicada ao tratamento empírico, é a observação, a experimentação de uma determinada realidade. A partir daí se analisa e produz dados obtidos pela experiência e observação. Estímulo-resposta é uma das formas de pesquisa empírica. Tem mais uma aqui, a pesquisa prática. Ela está ligada à prática histórica, né? Ela não esconde a ideologia, mas ela não perde o rigor metodológico. Ela é uma experimentação pura e a partir daí extrai dados para a análise. Minha gente, eu estou olhando para o relógio agora. Eu cheguei às 16 horas, nós vamos para o intervalo. Eu estou encerrando a nossa participação aqui nos sistemas econômicos e também no projeto de aprendizagem. Mas a gente vai seguir juntos em fundamentos das finanças públicas na próxima semana, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.